Olá pessoal, eu sou Mônica Mello e mais uma vez com vocês estudando Narcóticos Anônimos. Hoje vamos estudar o terceiro passo. O terceiro passo diz: decidimos entregar nossa vontade e nossa vida aos cuidados de Deus, na forma em que o concebíamos. A prática do terceiro passo é como abrir uma porta que até então parecia estar fechada à chave. Tudo de que precisamos é a chave e a decisão de abrir a porta. Há apenas uma chave e se chama boa vontade. Olhando-se através dela, ver-se-á um caminho ao lado de qual há uma inscrição que diz: eis o caminho em direção àquela fé que realmente funciona. Nos primeiros dois passos, refletimos. Vimos que éramos impotentes perante o álcool, ou seja, a qualquer tipo de droga, mas também percebemos que alguma espécie de fé, mesmo que fosse somente em AA, estava no alcance de qualquer um. Essas conclusões não requerem ação, requerem apenas aceitação. Como todos os outros, o terceiro passo pede uma ação positiva, pois é somente através de ação que conseguimos interromper a vontade própria que sempre impediu a entrada de Deus, ou, se preferir, de um poder superior em nossas vidas. A fé é necessária, certamente, porém, a fé isolada pode resultar em nada. Podemos ter fé, mas manter Deus fora de nossas vidas. Portanto, o nosso problema agora é descobrir como e por quais meios específicos poderemos deixá-lo entrar. O terceiro passo representa nossa primeira tentativa de alcançar isso. Aliás, a eficácia de todo o programa de AA dependerá de qual bem e sinceramente tenhamos tentado chegar à decisão de entregar nossa vontade e nossa vida aos cuidados de Deus, na forma em que o concebíamos. Reflexões acerca do terceiro passo. Como introdução para este passo é usada uma metáfora. A prática do terceiro passo é como abrir uma porta fechada à chave. Os 12 passos, este passo, como os demais, requer ação. E o problema que então se coloca para o alcoolista ou o dependente de qualquer tipo de drogas é descobrir como permitir a entrada de Deus na sua vida. Da qualidade e sinceridade na vivência deste passo vai depender a eficiência da programação. Para o recém-chegado possuidor de espírito prático, este passo parece difícil ou impossível. A experiência de membros mais antigos mostra aos novos membros que isso pode ser simples, requer apenas um pouco de boa vontade. Às vezes podem ocorrer recuos na prática deste passo por causa do egoísmo, mas a boa vontade permite a retomada da entrega que este passo propõe. Para alguns adictos pode surgir certa revolta. Não basta entregar a vida a Deus em relação ao álcool ou às drogas, mas ainda será preciso entregá-la em relação a todos os outros aspectos também. Essas pessoas gostariam de poder manter independência em alguns setores da sua vida. Acreditam que se tornarão nulidades se tiverem de fazer uma entrega total. A realidade, no entanto, mostra que quanto maior a disposição a depender de um poder superior, maior será a independência. Quanto mais você acreditar em Deus, mais você vai se tornar independente. De tudo, de drogas, de álcool, você vai ser independente. Você não precisa daquilo para você estar bem, para você viver. Examinando fatos da vida cotidiana, percebe-se que, em muitos aspectos, existe uma grande dependência, mas não há consciência disso. A eletricidade é um exemplo. Depende-se dela e ninguém deseja dela ser privado.
É uma dependência que proporciona independência, suprindo necessidades diversas. Sim, a gente é dependente da eletricidade, que nos proporciona independência, realmente. Porém, quando se trata de dependência mental e emocional, tudo muda. Acredita-se que a inteligência, com apoio de força de vontade, consegue muito bem controlar a vida interior e garantir o êxito no mundo em que se vive. Procurando verificar se essa filosofia funciona, percebe-se que mesmo pessoas normais, não alcoólatras, não drogados, obtêm bons resultados vivendo desta maneira. O ódio e o medo invadem a sociedade que pensa desta forma. Neste sentido, os alcoolistas, os drogados, dependentes de algum tipo de droga, pode-se considerar afortunados pelo programa dos 12 passos. A palavra dependência é repugnante não apenas para os adictos, mas também para os psiquiatras e psicólogos. Ocorre que existem diferentes formas de dependência. Sim, claro que sim. Por exemplo, filhos adultos dependendo emocionalmente dos pais não é um tipo de dependência desejável, mas a dependência de um grupo de A ou de um poder superior jamais produziu qualquer efeito pernicioso. Os 12 passos. Inúmeros outros problemas além de álcool se apresentam e não são solucionados apesar de todos os esforços e coragem. Levam o adicto a se sentir inseguro e infeliz, e sua vontade, por mais determinada que seja, não traz soluções. Neste momento é que se torna necessário depender de alguém ou de alguma coisa. Inicialmente, este alguém poderá ser um amigo próximo do grupo que ajudará o adicto a perceber que, na ausência da droga, do álcool ou do que você quer se livrar, se libertar, seja comprimidos, seja remédio de emagrecer, seja problemas com você pessoais, que é uma droga, que é um vício que você quer remover de si, ou os problemas mais agudos. Virá também a saber que a prática constante deste e dos demais passos é que permitirá uma vida feliz e útil, e ainda que esta só será possível após conseguir viver o terceiro passo com persistência e determinação. A aceitação dessas ideias facilita o início da prática destes passos. E quando momentos difíceis surgirem, a oração da serenidade traz conforto. Vamos à oração. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso e sabedoria para distinguir uma das outras. Seja feita a vossa vontade e não a minha. Os 12 passos. A chave e a boa vontade. Uma vez que introduzimos a chave da boa vontade na fechadura e entreabrimos a porta, descobrimos que sempre se pode abrir um pouco mais. A boa vontade para entregar o meu orgulho e minha obstinação a um poder superior a mim mesmo provou ser o único ingrediente necessário para resolver meus problemas hoje. Até mesmo pequenas doses de boa vontade, se sincera, é suficiente para permitir que Deus entre e tome controle sobre qualquer problema, dor ou obsessão. Meu nível de bem-estar está em relação direta com o grau de boa vontade que tenho num determinado momento para abandonar minha vontade própria e permitir que a vontade de Deus se manifeste em minha vida. Com a chave da boa vontade, minhas preocupações e medos são poderosamente transformados em serenidade. Entregando-a, todos os homens e mulheres que ingressam e pretenderam ficar em AA começaram a praticar o terceiro passo sem que mesmo se percebessem disso. Não é verdade que em todo o assunto relacionado com drogas, cada um decidiu entregar sua vida aos cuidados, proteção e guia de Alcoólicos Anônimos? Qualquer recém-chegado com boa vontade está convicto a AA, que é o único porto seguro para o navio quase afundado que ele representa. Ora, se isso não é entregar à vontade a vida,
a providência recém-encontrada, então o que é? Submissão a Deus foi o primeiro passo para a minha recuperação. Acredito que nossa Irmandade procura uma abertura espiritual para uma nova afinidade com Deus. Quando me esforço para seguir o caminho dos 12 passos, sinto uma liberdade que me dá a habilidade de pensar por mim mesmo. Minha adição me aprisionou sem qualquer liberdade e atrapalhou minha habilidade de libertar-me do meu próprio confinamento. Mas a AA me garante uma maneira de ir para frente. O compartilhar mútuo, a preocupação e o cuidado são a nossa dádiva natural de um para o outro, e a minha dádiva é fortalecida à medida em que muda minha atitude em relação a Deus. Aprendo a submeter-me à vontade de Deus em minha vida e ter dignidade e a manter sempre estas atitudes, dando sempre o que recebo. Entregando a nossa vontade. Decidimos entregar nossa vontade, nossa vida aos cuidados de Deus na forma em que o concebíamos. Não importa quanto alguém deseja tentar, precisamente como pode alguém entregar sua vida, sua vontade aos cuidados de Deus que ele pensa existir. Na minha procura por uma resposta a esta questão, tornei-me consciente da sabedoria com que o passo foi escrito, que é um passo em duas partes. Podia ver que em meus dias de bebedeira, de usos constantes de drogas, de remédio de emagrecer, do meu comportamento, houve ocasiões em que deveria ter morrido, ou ao menos ser machucado, mas isto nunca aconteceu. Alguém ou alguma coisa estava olhando por mim. Escolhi acreditar que minha vida sempre esteve sob os cuidados do meu Pai, de Deus. Somente Ele controla o número de dias que me serão concedidos até a morte física. O assunto da vontade, vontade própria ou vontade de Deus, é a parte mais difícil que existe no passo para mim. Somente após experimentar emocionalmente uma imensa dor pelas tentativas fracassadas de me firmar, é que posso estar pronto para entregar a minha vida à vontade de Deus. Rendição é como a calmaria após a tempestade. Quando minha vontade está conforme a vontade de Deus, existe paz dentro de mim. Direção bem ordenada é quando tentamos adaptar a nossa vontade à vontade de Deus que começamos a usá-la corretamente. Para todos nós, esta foi uma revelação maravilhosa. Todo nosso problema resultou do abuso da vontade. Com ela, tentamos atacar nossos problemas, ao invés de modificá-la para que estivesse de acordo com os desígnios de Deus para conosco. A função dos 12 passos de AA é tornar isto cada vez mais possível, e o terceiro passo é aquele que abre a porta. Tudo o que preciso fazer é olhar para o meu passado, para ver onde minha vontade própria estava me levando. Apenas não sei o que é melhor para mim e acredito que meu poder superior sabe. Deus, que defino como uma direção bem ordenada, nunca me deixou cair, mas eu me deixei cair muitas vezes. Usar minha vontade própria numa situação normalmente tem o mesmo resultado que colocar a peça errada num quebra-cabeça. Cansaço e frustração. O terceiro passo abre a porta para o restante do programa. Quando peço a Deus que me guie, sei que, seja qual for o resultado, será o melhor possível. As coisas são exatamente como deveriam ser, mesmo não sendo como eu esperava que fossem. Se eu deixar, Deus faz por mim o que eu não posso fazer por mim mesmo. Um plano diário. Ao acordar, pensaremos nas 24 horas vindouras. Consideraremos nossos planos para o dia. Antes de começar, pediremos a Deus que dirija nossos pensamentos e especialmente que eles estejam divorciados da autopiedade, da desonestidade e do egoísmo, que sejamos pessoas melhores. Todo dia peço a Deus para acender dentro de mim o fogo de seu amor, para que esse amor brilhante e claro ilumine meu pensamento e me permita fazer sua vontade da melhor forma. Durante o dia,
Quando circunstâncias exteriores deprimem o meu espírito, peço a Deus que grave em mim a consciência de que posso começar o dia da maneira que escolher, centenas de vezes, se for necessário. A pedra angular. Ele é o pai e nós somos os filhos. Na maioria das vezes, as boas ideias são simples e este conceito passou a ser a pedra angular do nosso arco do triunfo, através do qual passamos a liberdade. A pedra angular é a peça cunhada na parte mais alta de um arco que prende as outras peças no lugar. As outras peças são os passos 1, 2 e 4 até o 12º. Neste sentido, isso soa como se o terceiro passo fosse o passo mais importante, que os outros 11 dependem do terceiro para suporte. Na realidade, porém, o terceiro passo é apenas um dos 12. Ele é a pedra angular, mas sem as outras 11 pedras para construir a base e os lados, com ou sem a pedra angular, simplesmente não haverá arco. Ou seja, se você estudar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 passos e não estudar o terceiro ou o quarto, se você deixar pular um, então não haverá um arco. Através do trabalho diário de todos os 12 passos, encontro este arco do triunfo, esperando que eu passe através dele para outro dia de liberdade. Pois bem, pessoal, vamos agora entender qual é a ideia de Deus para com a nossa vida. Quando vimos os outros resolverem seus problemas através de uma simples confiança no Espírito do Universo, tivemos que deixar de continuar duvidando do poder de Deus. Nossas ideias eram ineficazes, porém a ideia de Deus surtia efeito. Como um homem cego recuperando gradualmente a visão, lentamente tateei o meu caminho no terceiro passo, percebendo que somente um poder superior a mim mesmo poderia me socorrer do abismo sem esperança onde eu estava. Soube que este era um poder em que eu tinha que me agarrar, confiar e que seria minha âncora no meio de um mar de desgraças. Muito embora minha fé naquela hora fosse minúscula, foi grande o bastante para me fazer ver que era hora de me livrar de minha confiança no meu orgulhoso ego e colocá-la na fortaleza segura que somente pode vir de um poder muito superior a mim mesmo. Então fique como reflexão este terceiro passo para você, para mim e para quem quer que seja. Compartilhe esse vídeo e continuamos o nosso quarto passo no próximo vídeo. Até mais!